Vou te explicar, já saquei. Minha magnitude pode constranger. Você está chocada, eu sei. É adorável. Humanos nunca vão surpreender. Vem pro papai, cola em mim. Pode botar fé, sou mau e pode crer. Alguém como eu jamais nasceu. Você tá olhando para um semideus. Vou te dizer então de nada. Salve, pedregulhos! Tô meio cantarolento hoje. E por quê? Alegria! Encerrou seu projeto Candidato nas Entrelinhas, edição 2024. Para mim, pessoalmente, eu acho que foi de bom tamanho, cumpriu a que se destinava, e a que se destinava fazer essa ponte entre o eleitor e o candidato, não eleito. Porque nem todos os eleitos participaram do projeto, os que vão ser eleitos. Sobre isso, vamos conversar mais tarde. Logo, por enquanto, o extrato. Sorry. Esse ano foram entrevistados 12 candidatos à vereança, um candidato a prefeito e um candidato a vice. Ressaltando o que nós já falamos em todos os vídeos, todos os candidatos foram convidados. Pessoalmente, um a um, não. E explico. A obrigação dos meios de comunicação você não é jornalista. Não sou mesmo, eu sou blogueiro. Mas atuo como um meio de comunicação. E acabou. A obrigação dos meios de comunicação é dar uma, digamos, paridade para todos os partidos. Eu não posso ter preferência nesse caso. Poder posso, mas não preciso, não tenho. E todos os partidos têm que ter a mesma chance. Se eu faço que nem eu fiz da outra vez, que mesmo o partido não dando retorno, eu convidei alguns candidatos a participarem, como por exemplo a Estela, por ter uma atuação na causa animal, falei direto com ela, professor Porto, que participou da outra, falei direto com ele, ignorando o partido, embora o partido dele tenha participado tranquilamente, ok? Mas o Ronaldo Zucco. Eu vi que fazendo isso na eleição passada, eu não fui imparcial, porque eu não tinha o contato de todos os candidatos. Então eu acabei convidando alguns e não convidando outros. E isso é injusto. Dessa vez foi muito mais imparcial o trabalho, porque eu convidei o partido e cabia ao partido ceder o contato dos seus candidatos. E assim foi convidado somente os candidatos que foram informados pelo partido. E acabou. Assim foi totalmente imparcial e todos tiveram o mesmo tratamento e a mesma medida. Quem não aceitou é porque não quis. PL aceitou integralmente, tanto dos candidatos à vereança quanto dos candidatos à prefeitura. Somente um candidato à vereança deles recusou, que foi o Ivori. Eu cito ele porque inicialmente tinha marcado para fazer o bate-papo com ele, mas desistiu. Então, tá ali, o canceladinho. Desculpa, Ivori, regras do jogo. Cancelou não a candidatura, cancelou participar do projeto Candidato das Entrelinhas. Mesma coisa aconteceu com o Fernando do PSDB,
que, inclusive, foi outro partido que aceitou o projeto candidato nas entrelinhas. Só que o PSDB aceitou somente com os candidatos à vereança. Inicialmente aceitou com tudo, mas aí tem o outro ali cancelado, que é do Sobrosa. Mas o Sobrosa, no caso, é um pouco mais complicado, que o partido ainda estava envolto com documentações, com pendências eleitorais. Então eles tiveram que ser levados para depois. Tanto que os vídeos eram para ser intercalados. Um vídeo do PL, um vídeo do PSDB, depois outro vídeo do PSDB, outro vídeo do PL, outro do PL, e assim vai, para ficar intercalado. Mas como o PSDB estava nessa pendência de documentação, liberação eleitoral, até mesmo eles contavam com a liberação do Silvio ainda, eles foram deixados para depois. E por isso nós fizemos antes o PL e depois o PSDB. Tranquilo. Na eleição passada, foram entrevistados 14 candidatos à vereança. 13. É que eu queria fugir desse número, mas não tem como. Foram convidados 13 candidatos à vereança. Ou seja, um número a mais do que esse ano. Então, para mim, tá tranquilo. Obviamente, o meu candidato, que não interessa para vocês quem é, sinceramente, o meu papel não é orientar vocês a votar em ninguém. O meu candidato cabe a mim e nem cabe à coluna, porque são duas coisas bem diferentes. Existe o Rogério, que é um cidadão de Itaara, que participa de conselhos, que vai em reuniões, trabalha como um cidadão. É diferente. Tem suas opiniões políticas, que vai, inclusive quando precisa, se manifesta politicamente, principalmente contra o Lula. Mas tem a coluna Entre Linhas de Itaara. Amigos, amigos, negócios à parte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vice-versa, já dizia o profeta. E é aí que vocês caem na lorota dos candidatos de Itaara. Mas estou me adiantando de novo. Já continuamos com isso. De novo. Então são duas personalidades totalmente diferentes e não é minha obrigação, intenção destinar vocês para nenhum candidato. Então o meu candidato obviamente vai sair dessas entrevistas. E obviamente eu não vou orientar a quem vocês poderiam destinar o voto de vocês. Mas eu posso facilmente orientar a quem vocês não deveriam destinar o voto de vocês. Para mim, qualquer um que não tem a coragem de enfrentar um simples bate-papo para expor suas ideias. Ou seja, todos esses que não participaram do projeto candidato das entrelinhas, nas entrelinhas. Eu posso. Vejam bem. A campanha eleitoral começou dia 16 de agosto. Encerra dia 5 de outubro. Ou seja, não tem nem 2 meses para o candidato fazer a campanha dele. Nem 2 meses. Óbvio que eu acho, sinceramente, que um candidato tem que fazer uma campanha de 4 anos. No primeiro ano já de legislatura, quando assume o prefeito, assume os vices, todos que querem concorrer à eleição na próxima já deveria estar macetando.
indo na sessão da Câmara de Vereadores, mandando ofícios. Porque vocês que acompanham a Câmara de Vereadores devem ter notado que se você manda um ofício para lá requerendo alguma coisa, é lido em plenário. Assim fez, por exemplo, o Sandro. No início da legislatura, ele chegou a mandar um ofício para a Câmara de Vereadores cobrando coisas para o seu bairro lá e tal. Mas foi só. E depois parou. Mas eu acho que todo aquele que pretende se candidatar tem que trabalhar 4 anos para isso. Não fazer uma campanha de 2 meses. Mas enfim, é uma campanha de menos de 2 meses. Vocês acham mesmo que um candidato vai recusar, a troco de nada, um veículo aberto para ele poder se expressar para centenas de pessoas? Cara, eu só posso dar 3 opções para acontecer isso. 1. Bate palma com as orelhas e é burro. Porque tem que ser. Recusar um espaço aberto para ele se comunicar de uma vez só com centenas de pessoas é burro. Tem que bater palma com a orelha. Outra opção é bucha de eleição. Sabe o que é bucha de eleição? Cada partido não vai eleger o seu vereador mais votado. A eleição, na verdade, é um engodo. Você não vota em ninguém, você vota no partido. Vamos pegar, por exemplo, o Sandro na eleição passada. Ele foi o mais votado e não assumiu. Porque nós temos o tal do quociente eleitoral. A eleição passada, o quociente eleitoral estava em 350, 370, eu acho, não recordo bem. Mas o partido tem que atingir essa quantidade de votos para poder colocar pelo menos um vereador. O quociente eleitoral pega os eleitores que votaram na eleição e divide pela quantidade de vagas na Câmara. E aí vai sair o número mínimo de votos que o partido tem que ter. E aí, se o partido conseguiu 2 vezes o quociente eleitoral, vai colocar 2 candidatos. 3 vezes o quociente eleitoral, vai colocar 3 candidatos. O que os partidos fazem? Calma aí. Dog. Os partidos, para alcançar essa quantidade de votos para o quociente eleitoral, eles não depositam a ficha no candidato que eles querem que ganhe. Eles pegam um monte de bucha de canhão que vão trazer ali 10 votos, 20 votos, 5 votos. 5 votos já conta. 2 votos já conta. E enchem desses candidatos no partido. Aí você tem os 10 vereadores permitidos, que cada partido pode participar com 10 vereadores. Aí você tem 10 vereadores, mas candidato só tem 2. Ou 1, às vezes. Porque todos os outros são bucha de eleição. Bucha de voto. Esses candidatos, que são bucha, eles não vão participar de um projeto desses, é óbvio. Eles não querem ser eleitos. Eles só querem participar para chamar voto, mas não quer ser eleito. Aí, sinceramente, eu acho um desperdício vocês colocarem voto numa pessoa dessas. Sinceramente. Ah, é meu amigo, eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa. O cara não quer se eleger. Ele quer só chamar voto para eleger o principal do partido dele. E a terceira opção? E a mais divertida. O cara tem rabo preso. Quem mais reclamou
sobre a postura das entrevistas, que era parcial, que era para defender um candidato, não foi a população comum. Foi quem já tinha o seu candidato. E sabe que o seu candidato tem o rabo preso. E aí, para defender o seu candidato, o que faz? Aí mete o pau no entrelinhas. Mete o pau no Rogério. É tendencioso. Tá fazendo campanha pro Paulo. Balela. Então tem essas três opções. Ou é burro, ou é a bucha da eleição, ou tem o rabo preso. Tem essas três possibilidades para não participar do projeto candidato nas entrelinhas. Essa é a minha visão. E por isso, o meu candidato sai de dentro das entrevistas do candidato nas entrelinhas. E é óbvio que por essas razões eu aconselho que o seu candidato também saia dessas entrevistas do candidato nas entrelinhas. Mas é horrível falar alguma coisa sem poder apresentar nada. Então calma aí. Vamos ver o que eu posso mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui antes de colocar, de liberar. Vamos lá, prontinho, prontinho, prontinho. Na eleição passada, nós tínhamos uma média aí entre 30 a 90 visualizações dos candidatos. Olha, 90 votos, eu acho que foi quem fez o André Burim para entrar, se eu não me engano. O Rétio, ficou tudo nessa faixa, 97, 92. Isso foi na eleição passada. Mas vamos dar uma olhadinha nessa eleição de agora. Nós temos... Muita calma nessa hora. Reduzir aqui. Reduzido. Aqui está a página do Entre Linhas de Itara no YouTube. Podem ver aqui os candidatos. Deixa eu, inclusive, só um pouquinho, deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Muita calma nessa hora. Para vermos juntos. Ok. Tá. Opa, calma aí. Bom, aqui vocês podem ver bem. Só que não. Ah, tá louco eu. Pronto. Boca aberta. Aqui vocês podem ver bem. Shirley, 219 visualizações. Vanessa, 128 visualizações. Ângela Antunes, 117, 125, 159 para Sandra,
128 para o Rodrigo, 151 para a Denise, 187 para a Elisete, 294 para a Franciele do PL, 169 para o Gustavo Lopes do PL, 358 para o Coronel Lermen. Então, meus caros, vocês têm menos de 2 meses de campanha. E aí vocês têm a chance para falar diretamente com 200 pessoas durante todos os dias desses quase 2 meses de campanha. Porque você pode fazer a campanha de dentro de casa. Você tem um vídeo que você pode compartilhar, você pode recortar. Quem é que vai recusar um troço desse? Ah, mas o Rogério não é imparcial? Ele tem perguntas capciosas? Sim. Porque eu não vou votar em candidato que tenha coisa a esconder. Então, sim, tem pergunta capciosa. Existe uma diferença entre jornalismo e publicidade. Se você só fala bem, é publicidade. O jornalismo, ele vai querer saber aquilo que você quer esconder. Isso que é jornalismo. Se você quer esconder algo, é porque tem algo a ser escondido. E se você quer esconder algo, não é o lugar mesmo para você estar. É aqui no Candidato nas Entrelinhas, porque não vai. O Paulo tinha coisas complicadas. Existe toda uma galera que faz campanha contra ele por causa da educação. Ele foi lá, não só respondeu tudo, que foi perguntado tudo, e se não foi, é porque você é bocó, porque foi online e ao vivo, qualquer um podia mandar questionamentos. Ele respondeu tudo e ainda mandou documentação que comprova o que ele falou, que foi divulgada no Boca Maldita, no grupo de Whats. Se não tá, vai lá, só tem que ter estômago, não é lugar para mimimi, não é lugar. Vai, tem que aguentar o tranco. E no grupo do Telegram, Entre Linhas de Itaara. Foi, matou a cobra e mostrou o pau. Isso é fazer campanha pro cara? Claro que é. É um espaço aberto para isso. Quem vai no Candidato nas Entrelinhas é para fazer campanha. Acha que ele não tem nada para fazer em casa e... eu acho que agora eu vou participar de uma sabatina, responder alguma coisa indigesta que eu não queria falar para ninguém. Pô, cara. Assim como os candidatos a vereadores. É um espaço aberto para campanha. E vou falar uma verdade para vocês. Eu tô pouco ligando para isso. 200 visualizações, 300 visualizações, isso interessa pro candidato. O que interessa para nós? Para mim, é que eu sei que o candidato que participou do Candidato nas Entrelinhas, ele está aberto à conversação. Ele não tem medo de se expor. E isso vale ouro. Quem se esconde, para mim, não tem valor. E esses não têm medo de se expor. Estão abertos ao diálogo. Vou dar até um exemplo claro. 2 vereadores que, pessoalmente, eu acho que fizeram um trabalho horrível na Câmara de Vereadores. Edson Vasconcelos e Oberdan Nunes. Trabalho horrível. Um pior que o outro. Mas nunca deixaram de responder a um questionamento sequer que eu fiz por WhatsApp. E questiono. Quando se deve, né? Quando eu preciso de alguma resposta oficial do candidato. Questiono. E esses 2
Por mais crítica que eu tenha feito, por mais paulada que eu tenha dado, pedrada, o Oberdan até veio com uma ideia estapafúrdia de me denunciar pro MP por perseguição, mas sempre responderam aos questionamentos. Ponto! Bingo! Já comprova a ideia que eu tenho, que tá ótimo. Quem foge do candidato nas entrelinhas é porque ele não quer se expor. Não quer se expor? Fica em casa. Não precisa se candidatar, porque se candidatar é se tornar uma figura pública. Se tornar uma figura pública é se expor. Depois você não vai aceitar falar com a população? Você não vai aceitar questionamento? Pô, cara. E vamos ao segundo ponto, que tava essa berradeira. Ah, mas o Rogério usa o Interlinhas para fazer, para ser tendencioso, para fazer campanha. Eu adoro o Tendel, então eu deixei falar à vontade. Infelizmente, quem sofre com isso é você, que, vamos ser sinceros, eu vou falar da forma mais delicada que esse coraçãozinho pode se expressar. Relaxado, ó. Você é trouxa. Pelo menos você passou por trouxa. Ou se fez de trouxa, não sei. Porque quem fez campanha por isso, mas como é que um candidato vai lá, se o lugar é tendencioso, se ele está fazendo campanha, ele quer destinar o voto do eleitor, e você acreditou nisso? É trouxa. Desculpa. Desculpa aí. Com todo respeito, ó. Namastê. Novamente. É horrível falar sem ter como mostrar, né? Vou mostrar. Tudo que eu falo eu posso mostrar. Muita calma nessa hora. Tá aqui. Vamos lá no blog Entre Linhas de Itara. Quem acompanha a leitura da coluna são poucos. Eu sei. Eu sei o tamanho da minha insignificância. Mas quem acompanha deve ter notado que não está tendo coluna. Simplesmente isso. E vamos lá. Página do navegador. Tá aqui o acesso direto para Entre Linhas. Entre Linha de Itara, porque através da informação transformaremos nossa cidade. E acredito nisso piamente. E a última coluna. 5/8/2024. A campanha eleitoral começou dia 16/8. Desde o 5/8, não tem coluna no blog Entre Linhas de Itara. Por quê? Porque a piazada da Câmara de Vereadores adoram fazer merda. E se eu continuo escrevendo a coluna, pode ser visto até como uma forma de tendenciar a eleição, de tirar voto dos caras falando mal. E ainda que eles tenham feito coisas absurdas, desde a leitura da Bíblia. Passaram umas 2 semanas lendo trechos da Bíblia que diziam que tem que respeitar a autoridade, que as autoridades são destinadas por Deus.
praticamente como se eles tivessem dizendo, nós somos faraós, enviados divinos, não ousem questionarmos. Engulo seco. Desde o início da campanha não tem coluna. Só para não ter possibilidade de direcionar a eleição. E aí os caras dizem, não vou porque para um candidato vai numa boa, para outro faz pega-ratão. Só um candidato a prefeito compareceu. Parem e pensem. Eu não tenho cabeça nem para segurar cabelo, mas pelo menos para pensar tem que servir, cara. Na eleição passada, somente o Santini compareceu. Nessa eleição, somente o Paulo compareceu. Que parâmetro que você usa? Se não vai nenhum outro candidato, se só vai um, como que você sabe que com um faço um tipo de perguntas e com o outro faço outro tipo de pergunta? Para e pensa, Sebastião. Pô, cara, ajuda aí. Se quer rir, tem que fazer rir. Não faz sentido. E vai ter pergunta pega-ratão para qualquer um. Até se o caramelo da Zimmermann viesse no candidato nas entrelinhas, eu ia trazer um histórico dele de perseguir moto, de perseguir entregador do Chupi, de morder gari. O projeto é para isso. Vocês percebem o quanto vocês caíram em lorota? Defenderam um candidato que não quer aparecer para responder a questões complicadas para ele. E aí, em vez de falar com 400 eleitores, ele prefere bater de porta em porta, fazer campanha institucional, com videozinho cheio de corte. $400 e tanto? Ah, mas tá ali, o máximo foi uns 300 do Lermen. Estamos falando agora de candidato a prefeito, que é pior que o candidato a vereador. Porque o prefeito da cidade amanhã vai ter que estar conversando até com o presidente, com o ministro, com o governador, com o deputado, com o senador. E não consegue falar com bostinha de um blogueiro? E depois vai falar com o ministro? Vamos dizer, por exemplo, Paulo, que é do PL. Amanhã ele vai ter que conversar com Paulo Pimenta. Imagine se não pode falar com bostinha de um blogueiro. O Sandro depois ele vai ter que conversar com o Sanderson, que é do PL. Ah, conversa se quiser. Então não é o meu prefeito. Se vai escolher com quem quer conversar, não é o meu prefeito. Simples assim. Conseguem entender o raciocínio? E tem outra. Se você assistiu alguns vídeos, não foi em todos que eu deixei claro isso, mas outra utilidade do candidato das entrelinhas é um contrato social. Você pode pegar o candidato e até num cartório, registra as promessas dele. Grande bosta! Depois vai fazer o quê? Vai processar o cara? Porque ele não cumpriu promessa de campanha? Lorota! Não vai acontecer isso. E vai ficar aquele contrato guardado. O vídeo, utilizando o entendimento do STF, nós temos um flagrante perpétuo. Está aqui em vídeo. Amanhã, o Paulo participou
do projeto. Amanhã, se ele ganhar e continuar com as 6 horas de trabalho na prefeitura, eu mesmo recorto esse vídeo e espalho até pro quinto dos infernos. Porque ele aplicou uma lorota. E se durante os 4 anos ele não cumprir essa promessa, digamos que lá no 3º ano ele ainda esteja trabalhando com 6 horas de trabalho diário, eu faço questão de, na próxima eleição, fazer uma contra-campanha com esse videozinho. Eu espalho para Deus e mundo. Como um não cumpridor de promessa. E aí, na próxima entrevista, ele vai ter que explicar por que não cumpriu uma promessa. Que está ali, em vídeo, gravada. Agora você, que estava nessa lorota, enganando a população para defender o teu candidato, consegue se comprometer com isso? De fazer uma promessa como o Silvio fez. Desculpa aí, Silvio, mas o Silvio se elegeu em torno das 6 horas de trabalho também. Ele prometeu que iria implantar as 8 horas de trabalho. E no primeiro dia implantou. E aí o que fez? Mijou para trás. Ficou com medinho dos servidores e estamos até hoje com 6 horas de trabalho. E a Tita, mesma coisa, continuou, 6 horas de trabalho. Essa é a serventia do vídeo. O vídeo não é para o candidato. Os candidatos, na boa, que se explodam. Não me interessa. Me interessa é que eles tenham um espaço para se comunicar com o eleitor. E, como eu estava dizendo, mas eu acabei de mostrar no máximo 300 visualizações. Mas calma lá. Vamos ver. Borobom. Opa, tá, não coloquei aqui. Sabatina do Paulo. 774 visualizações. Boca aberta aqui, esqueceu. Calma aí. Tá aí. Tá aqui. 774 visualizações. A Sabatina do Paulo. Uma campanha de menos de 2 meses. Você acha mesmo que um candidato tem o direito de ficar com medinho de falar com um blogueiro e dispensar ter 774 visualizações? Conversar diretamente com quase 800 eleitores? E isso que estamos contando só com o trabalho do Entre Linhas de Itaara. Porque se o PL em si quisesse se dedicar e espalhar, a visualização nos movimentos do pró-impeachment, já chegamos a mais de 1.000 visualizações. Se o partido quisesse empenhar. Então, o candidato realmente tem o direito de recusar, falar de uma vez só, durante todos esses quase 2 meses, todo dia. Falar com mais de 1.000 eleitores? Você acha mesmo?
Então eu repito: burro, bucha de canhão, bucha de eleição ou rabo preso. Que sim, candidato a prefeito também tem bucha de eleição. Tem muitos partidos que colocam o seu candidato para concorrer para depois vender apoio. Quando chega na reta final, nós vimos vários partidos aí se reunindo para acertar um ataque coordenado. E muitos partidos que não têm chance de eleição, eles lançam os seus candidatos para depois vender apoio. Em troca, acertam secretarias, acertam cargos em confiança. Tanto que o Silvio, na eleição passada, tinha trocentos CCs. O Cléo, mesma coisa. O Cléo tinha trocentos CCs também. O que é isso? Dívida de campanha. O Silvio só conseguiu pagar as dívidas de campanha dele em 2022. E quando conseguiu pagar, aí começou a dispensar. Foi Paula Paiani, foi um monte de CC embora. Porque aí vai fazendo mais dívida e tem que daí dispensar a primeira leva para ir continuando pagando as dívidas. Cada apoio acertado, ele trocou o PP pelo MDB. Então cada acerto tem que ir mudando a moeda de troca. E vai dispensando um e colocando o outro. Esses são os bucha de eleição. Também, inclusive para a campanha a prefeito. O voto que você está dando para eles, na verdade, é para outra, porque depois eles vão te orientar. Olha, nós não vamos conseguir entrar, mas a gente tem um acerto com um outro partido. Então você vota no outro partido que a gente vai estar dentro e a gente vai lutar por você. Esse é o papinho. E vocês caem. Qualquer um que coloca um preço no teu voto, coloca um preço no voto dele também. Depois ele vai vender o voto dele lá dentro da Câmara, dentro da Prefeitura. Então, meus caros, repetindo, sinto em dizer, você que não cobrou do seu candidato que aparecesse aqui no Candidato nas Entrelinhas, que em todos os vídeos deixamos bem claro que todos foram convidados, o espaço estava aberto. Mesmo que o partido não tenha participado do projeto, o vereador poderia sim entrar em contato e participar, porque o espaço era aberto a todos os candidatos. Não quis participar? Burro, bucha de eleição ou rabo preso? São as três opções. Pode escolher uma e vestir o chapéu. E você, eleitor, é a reta final. Sinceramente, cada entrevista tem em torno de 1 hora. Assistam as entrevistas, que ainda dá tempo. Se inscreva no canal. Vai na playlist e tem uma pasta só Candidato nas Entrelinhas. Assistam as entrevistas. É bem simples. São 12 entrevistas. Então, fazendo uma maratona, você não precisa ficar olhando. Deixa tocando, coloca um fonezinho, vai fazendo tuas coisas e vai ouvindo. Aí você pode chegar ao seu candidato. Agora, não for isso, se você não confiar num contrato público que está sendo firmado através de um vídeo, você vai acreditar numa promessa feita a porta fechada? Como, por exemplo, o vereador Eliezer, desculpa aí, Eliezer, que lá na sessão da Câmara, quando eu falei que os vereadores estavam de sem vergonhice, salvando o Lauderi, quero ver chamada de sem vergonha, mas vindo aqui no meu gabinete. Não vou!
Abra um espaço na Tribuna Livre que eu vou. Aí falo publicamente para todo mundo. Mas nem precisa, porque a Tribuna Livre não pode ser usada por mim. Mas o candidato nas entrelinhas podia ser usado por ele. Ele poderia ter vindo no candidato nas entrelinhas e explicado tudo o que ele queria explicar. Podia ter defendido toda a classe dele. Nós não somos sem vergonha por isso e por isso, por isso. E nesse caso, eu posso dizer que não é sem vergonha mesmo, porque teve vergonha. Então, pelo menos nisso eu já estou errado. Tá, passou o tempo, mas antes de mais nada e antes de tudo, fugiram de aparecer no candidato nas entrelinhas. Mas não é por isso que vão fugir das perguntas. E vamos deixar aqui pergunta para todos. Óbvio. Deixa eu ver se está preparado aqui. Muita calma nessa hora. Sabe como é que é? Sempre amador. Paulo e Márcia. Vocês que estavam cheios de papinha, mas está fazendo campanha para o Paulo. Paulo e Márcia foram os que aceitaram participar do candidato nas entrelinhas. E por isso foram salvos? Não! O Paulo foi questionado sobre merenda, respondeu e provou. Ele mandou documentos que foram disponibilizados no grupo de WhatsApp Boca Maldita e no Telegram Entre Linhas de Itaara. Ah, mas ele comprou pendrive. Foi perguntado. E ele respondeu. E o documento, que ele provou, o documento foi postado no Boca Maldita do WhatsApp e no Entre Linhas de Itaara do Telegram. Ah, e o container perigoso que eu tenho? Alessandro, eu passei tua pergunta pro cara. Que o Alessandro, ele sempre me questionou publicamente sobre a segurança, porque teve um incêndio lá putz, como que era o nome? Palácio dos Urubus, né? Não sei, mas era do Juvenil do Flamengo, que na época incendiou, tivemos a perca de vários adolescentes, e ele sempre questionou sobre a segurança do container. E um assunto delicado desse, eu nem sabia exatamente como tratar por tão delicado. Foi perguntado. E ele respondeu. Que mais que teria que ser perguntado para ser uma passação para não ser uma passação de pano? Queria que perguntasse a cor da cueca? Se mija sentado ou mija de pé? Então, sinceramente, eu não tenho questionamentos pro Paulo, porque o questionamento que eu tinha para ele, eu fiz. E tá lá na sabatina, é só vocês verem. Por isso, eu não tenho ressalvas quanto ao Paulo. É óbvio que tem que ter ressalvas. Senão, eu não poderia praticar jornalismo. Por exemplo, o candidato que mais vai sofrer com os servidores de Itaara é o Paulo. Primeiro, porque ele já prometeu que vai voltar às 8 horas de trabalho. Ali durante o trancamento da BR, nas chuvas, ele foi lá na manifestação que teve, até puxada pelo Rafael, outro vileiro. Tudo que é bom e o que é ruim nasce da Iteuvina. Que o Rafael mobilizou a população, foi lá, trancou a BR, não porque estava trancada, justamente esse era o problema, mas veio a Polícia Federal conversar com a população, e quem estava lá estava o Paulo Silva. E nenhum outro candidato apareceu. O que, por favor, candidatos, vocês não me ajudam também. Nenhum outro candidato ou político já da cidade apareceu.
E ali ele já conquistou uma antipatia do servidor, de uma parte dos servidores, porque abriu a BR. Não tinha mais a desculpa de ter que não vir trabalhar, porque a BR estava aberta. Então ele vai sofrer com os servidores. Se ele vai conseguir lidar com isso, torçamos que sim, caso ganhe. E aliás, isso também foi perguntado para ele. Enfim, mas sim, o ponto negativo é esse. Ele vai sofrer com os servidores. É o que mais vai sofrer. O Robertson tem o apoio da Mirelle, que é muito benquista entre todos os servidores, e ele mesmo tem um contato com alguns servidores. O Chupeta é muito benquisto com os servidores. E tem uma margem de manobra muito grande. Eles podem conversar aqui, conversar ali, acertar aqui, um fundo de gratificação ali, uma função gratificada, e assim vai. Sandro, mesma coisa. Que são os 3 candidatos diretos, né? Que têm reais chances. É Paulo, Sandro e Robertson. Mas enfim. Hatch. Hatch e Billy Joe. Tá, primeiro vamos falar que levar uma encoxada dessa com essa cara atrás não dá, né? Mas tudo bem, passa. Infelizmente não tem nem o que falar. Vou dizer para vocês que em 2018 eu tinha 3 vereadores que eu olhava para eles, chegava a adoçar os olhos e falar: esses 3 são promissores. Rétio, o Kleberson, né? O meu processador doméstico predileto, a Priscila e André Burim. A Priscila, quando ela saiu do PP e foi pro MDB, decaiu. Desculpa aí, Priscila, mas decaiu. Bastante. Ela se tornou outra pessoa. O Rétio, por favor, cara. O Rétio foi uma decepção de tal forma, seja dentro do partido do MDB, seja quanto a representante da população, foi terrível. Então, Rétio e Solano... Billy Joe. Pergunta do Billy Joe para ele, eu que não vou explicar. Mas o Rétio e o Solano não tem nem o que falar. Eles não são candidatos. Não vou dizer que eles são um bucha eleitoral, mas também não vou dizer que não. Deixa quieto. Aí sim, Robertson e Chupeta. Sinceramente, falar bem a verdade franca e verdadeira para vocês, desde antes de começar a campanha, quando ainda estava se definindo, eu falei para vários com quem eu conversei e falo até hoje. Eu ficaria contente se a discussão, se a disputa girasse em torno de Robertson e Chupeta. Desculpe, Robertson e Paulo. Porque eu acho que ambos têm capacidade de administrar o município. Tanto o Paulo quanto o Robertson. Qual o problema? O Robertson é um ser do mundo. Ele gosta muito de viajar, ele preza muito a sua vida particular. Putz, aí é complicado. Então, ainda que você tenha o melhor vice do mundo que possa te substituir quando você quiser espairecer, cara, a gente não quer um prefeito para espairecer. Então, esse é um problema. E é um questionamento que seria feito para ele. Não foi, porque não apareceu no candidato nas entrelinhas. E isso para mim é um problema. Com certeza é um problema.
Porque ou você se dedica 4 anos para o município, ou você dedica 4 anos para a tua vida. Não dá para unir as duas coisas. Ah, mas é prefeito, não tem que ter uma vida particular. Não! Cara, um prefeito enfrenta a bucha 24 horas por dia. 365 dias por ano. Sábado, domingo, feriado. Pode tirar uma folga? É óbvio que pode. E mesmo na folga, você está se preocupando. Imagina, só imagina, se durante esse problema que deu das enchentes, o prefeito estivesse viajando. Durante mais de um mês, ele não ia poder colocar os pés dentro da cidade. Isso é complicado. Muito complicado. E é um questionamento que seria feito. Não foi porque não participou do candidato nas entrelinhas. Mas eu posso fazer o questionamento. Não vai ter resposta, infelizmente. Mas o questionamento está feito. O PP, que foi o partido que assumiu o Robertson, que adotou o Robertson, também é um ponto de preocupação que eu tenho. O PP eu sempre tive ele como o partido confiável de Itaara. Mas no último ano, 2024, a postura que ele tem dentro da Câmara de Vereadores, para mim é preocupante. Uma blindagem total dos seus integrantes, a formação de uma tropa de choque pessoal do PP, um autoritarismo, eu diria até um antidemocraticismo. Porque, pelo amor do guarda, se vocês verem o regimento interno que foi produzido, por exemplo, com a relatoria do Roberto, isso lá no início, 2022, eu acho, 2021 para 2022, horrível! Tirava a tribuna livre, tirava não, ele mudava a tribuna livre para colocar uma mordaça no munícipe, que não ia poder sequer falar sobre um político a não ser que fosse para elogiar. Então, eu acho preocupante a postura do PP. E se eles conquistam o poder total, tanto executivo quanto legislativo, como vai ser a interação deles com o poder da cidade? Vai ter conversação com os munícipes? Vai ter conversação com os outros candidatos? Com os outros candidatos passados? Com outros partidos? Esse é um questionamento que não pode ser feito, porque não participou do candidato das entrelinhas. Sobre a questão de Silvio, esqueçam. Eu sei muito bem que na época da campanha o Robertson nem se envolveu tanto lá quanto a Silvio Weber. Defendeu, muito, defendeu com unhas e dentes, chegando até a sair do grupo que hoje é a Boca Maldita, Itaara para Todos na época, chegou até a sair por defender o Silvio. Recebeu uma nota de repúdio por defender o Silvio. Mas depois eu sei que na época ele estava com um familiar doente, tinha que acompanhar, não estava sempre aqui na cidade, não se envolveu tanto assim. E outra, o Silvio fez merda e também fez o que presta. Tinha ideias boas. Não recrimino ninguém que tenha apoiado o Silvio no passado. Recrimino quem apoia o Silvio até hoje. E não estou falando dos vereadores novos do PSDB, não. Estou falando dos problemas que ele teve na administração. E teve problemas na administração. Tem gente que apoiou ele o tempo todo, até quando viu que a população estava contra o Silvio. Aí ele largou de lado. Que é outro problema do PP. O PP não esteve diretamente na gestão Silvio. Mas hoje abarca quem esteve diretamente, que tinha voz dentro da gestão Silvio.
Outro problema a ser questionado, que não foi, porque o candidato não participou da sabatina do Entre Linhas de Itaara. E aqui está o questionamento. Você que é eleitor pode questionar diretamente agora. Esses são os pontos principais que me causam desconforto. Ainda que ele vá ter, responder hoje a portas fechadas, que daí enganar um é mais fácil que enganar trocentos, ou responder verdadeiramente, um é mais fácil que responder verdadeiramente 700 eleitores. Não estou dizendo exatamente que ele vai te enganar, pode até responder sinceramente, mas a resposta ser tão complicada que não pode ser feita para 1000 pessoas. Mas não respondeu, porque não participou do candidato nas entrelinhas. Por quê? Porque vocês aceitaram. Perguntas capciosas? Adoro! E vocês deviam gostar também. Próximo. Sandro. Sandro Zenir. Como eu disse, no mundo ideal, eu ia gostar de ver a disputa girando entre Robertson e Paulo. Isso o Sandro nem era cogitado como candidato ainda. Mas mantenho a opinião. Cara, o Sandro, pessoalmente, eu acho um dos caras mais gente fina que eu conheci. Eu ajudo na organização do Brick de Itaara e diversas vezes ele ajudou o Brick, colocando a sonorização, até tendo prejuízo, porque certa vez, quando a gente fez o Brick ali no Oasis, deu um problema na instalação elétrica, queimou uma mesa de som. Então, um cara hiper gente fina, solícito, mas essas são qualidades para um amigo, para um vizinho. O problema para mim no Sandro é que ele tem problemas muito grandes como gestor para delegar. Ele foi secretário de obras. E por que ele é tão querido naquele tempo de secretário de obras? Porque ele pegava enxada, ia, fazia, acontecia. Não é isso que faz o secretário. O secretário manda, delega. Ô, diretor, precisa fazer isso lá. Fazer isso, 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 isso. O diretor vai lá, pega o pessoal e faz. Ou direto pro pessoal, ô fulano da Silva, precisa fazer isso, 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 isso. Acabou. Porque o secretário tem todo o trabalho burocrático para lidar. Tem vistoria para fazer. Pegar o seu carrinho, vai ver se a obra está sendo bem feita. O trabalho está a contento. Ver com a população se ela está contente com o trabalho. Então, essa é uma ressalva grande. Ele precisa ter um upgrade de gestão. Para mim. E essa é uma questão que seria trazida direto ao candidato. Não foi, porque ele não participou do candidato nas entrelinhas. Outro ponto muito complicado, Zenir. Desculpa aí, Zenir. E não só o Zenir, PSB. Cara, um dos papéis mais importantes no movimento do pró-impeachment foi os cabeças do PT. A Leila Vilme, o David. Eles tiveram um papel importantíssimo no movimento pró-impeachment. O David, inclusive, recebeu uma acusação, um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
por denunciar esquema do Silvio ali, na verdade foi por conversar com os vereadores por e-mail durante os trabalhos de uma CPI, da CPI das exonerações, mas os dois tiveram um papel importantíssimo. E por outro lado, o PSB teve um dos papéis mais indignos da cidade. Sempre esteve ao lado do gestor. Durante o pré-impeachment, esteve ao lado do gestor. Chegou a expulsar do partido tanto o Silvio quanto a Tita. A Tita eu não sei porquê, mas expulsou tanto o Silvio quanto a Tita. E no dia seguinte, o Zenir foi o primeiro a receber o Silvio quando ele foi reintegrado no cargo, antes da comissão processante. Foi o primeiro. Se vocês pegam o vídeo do Diário de Santa Maria, o primeiro a receber o Silvio na frente da Girassol. E sempre esteve junto na administração. Até hoje, tem secretariado do PSB. O Zenir sempre esteve ao lado do Silvio. E nada contra, Zenir. Cada um faz a escolha que quer. O problema, para mim, não é o PSB. Se é a escolha dele, ok. O problema é o PT, que teve um papel importantíssimo na retirada do Silvio, e hoje está junto com o PSB, que teve um papel importantíssimo para o Silvio continuar no cargo. Até quando deu. Depois, foi. Isso é complicado. E outra que o Sandro já é muito boa pinta, ele é apático. Ele é apático, não. É que seria apático, mas pega muito pesado. Ele é muito assim, muito calmo, muito gente boa. Eu posso dizer até para vocês que tem dois políticos de verdade na cidade. Um é o Cléo e o outro é o Sandro. O que eu chamo de político de verdade? Aquele cara que representa um partido, mas ele é acima do partido. Ele pode ir em qualquer sede de partido, qualquer convenção. Eu já vi, por exemplo, o Cléo indo em convenção de outro partido, cumprimentando todo mundo. São seres abertos ao diálogo. E esse é um ponto positivíssimo no Sandro. Eu tenho certeza que se amanhã o Sandro tivesse que conversar com o Bolsonaro, ele iria conversar. Mas, cara, o Zenir é elétrico. Enquanto o Sandro ele é assim, até... Não tem como usar outra palavra. Ele é mais apático, na dele. O Zenir é elétrico, cara. Tanto que nos vídeos do Sandro, não dá pra saber quem é o candidato e quem é o vice. Porque o primeiro a falar é sempre o Zenir. Quem mais fala é sempre o Zenir. E, não que isso seja um ponto negativo, mas dentro da dupla dinâmica, pra mim é negativo. Porque se você tem um vice muito mais ativo do que o próprio candidato, quem é que vai governar? E quem é que vai se frustrar? Porque se o cara é tão ativo assim, e ele se vê podado não conseguir trabalhar, ele acaba frustrado. E se acaba frustrado, cuida das costas. É complicado. Não que trame um golpe, mas acaba agindo, porque é mais elétrico. E outra que até eu conversei com o Zenir já há um tempo atrás e ele me perguntou o que achava do trabalho e tal. E o Zenir realmente, se você tem um serviço para ser feito, passa pro Zenir. Ele vai, parece uma formiga atômica. Já não chega o tamanho, né? Parece uma formiga atômica, faz. O problema é que é muito imediatista. Não tem aquela preocupação de uma coisa permanente.
É como se você tem uma parede caindo e você enche de fita crepe. A parede parou de cair. Mas só que amanhã a fita vai desgrudar. É a melhor analogia que eu posso fazer. Ele resolve. Simplesmente isso. Ele resolve. O problema é que é muito imediatista. Resolve de momento. Depois a parede cai. Esse é um problema. São questões que obrigatoriamente teriam que ser trazidas a Sandro e a Zenir. Porque a Márcia Bopp também foi entrevistada. Foi perguntado para ela sobre o passado no PT, foi perguntado para ela até sobre como tá a família ali com ela concorrendo pelo PL e o filho pelo PT. Então foi perguntado tudo. Sobre os alcoólicos anônimos. Então são questões que teriam que ser levadas a Sandro e a Zenir. Não foi, porque eles não participaram do candidato nas entrelinhas. Que ficam colocadas agora, que vocês podem questionar. Sobrosa. Aí tá algo complicado. Não dá para se chamar aqui com respeito. Não dá para dizer que chega a ser uma candidatura, na verdade, né? Sinceramente, temos o problema do Silvio. A rejeição do Silvio eu não sei se consegue ser driblada em uma semana de campanha, porque ainda eles tiveram todo um problema que começaram a campanha depois. O vice, o Edinaldo, só chegou agora há 2 semanas. 2 semanas de campanha. Então é muito pouco tempo. Então não dá, é muito complicado. Eu não tenho nem o que falar, na verdade. Porque eu não tenho um histórico. Porque pessoalmente eu não consigo não conheço nem o Edinaldo e nem o Sobrosa. Embora com o Edinaldo eu tenha até conversado com ele por WhatsApp um pouco. E me parece um ser ajuizado. Mas nunca conversei pessoalmente com nenhum dos dois. Não temos nenhum histórico de nenhum dos dois. Não temos nenhum histórico político de nenhum dos dois. Então é um cheque em branco muito grande. Então é muito complicado. Não tem o que falar de ponto negativo e nem de ponto positivo. E eu até desconsidero a questão do Silvio Weber. A maioria do eleitorado não vai desconsiderar. Mas eu até desconsidero. Porque seria mais questão de conhecer os candidatos e conhecer as propostas. As propostas podem serem conhecidas no site do TRE. Estão todas lá. Mas e os candidatos? Porque há de convir, campanha eleitoral não vende projeto. Campanha eleitoral vende esperança. Não importa quem tem o melhor projeto. Você vai olhar para aquele sujeito e vai pensar: esse cara vai cumprir o que prometeu. O outro pode ter até projetos melhores, mas você vai olhar para ele, aquele cara promete bem, mas não acredito que ele vai cumprir. Eu vou naquele que promete menos, mas eu acho que ele vai cumprir o que promete. Isso é campanha eleitoral. Mas sem ter um histórico, é complicado. Como eu poderia ter esse histórico? Adivinhe? Participando do candidato nas entrelinhas. Tudo seria questionado. Assim como para os candidatos do PSDB à vereança que participaram, foi questionado de tudo, principalmente do envolvimento deles com o Silvio Weber. Que, repito, para mim, tranquilo. Por mim, o Silvio até
deveria ter concorrido. E votasse nele quem quisesse. Isso é democracia. Você tem o direito de errar. Simples assim. E se errou, azar o teu, filho. O problema é que daí é azar o meu também. Mas isso é democracia. Então, complicado, né? Não tenho o que falar bom. Não tenho o que falar ruim. Só posso dizer complicado. É isso. Todos os candidatos à prefeitura, falamos, apresentei para vocês não só os pontos negativos. É óbvio que se eu falei do teu candidato de estimação, você vai meter o pau que eu só falei de coisa negativa. Mas se você tirar o chapéu ideológico, esquecer que você alimenta esse bichinho de 4 em 4 anos, esquecer o teu candidato de estimação, você vai ver que eu falei pontos positivos e negativos de todos. A diferença é que os pontos negativos do Paulo e da Márcia, eu pude perguntar. E eles responderam. Já os pontos negativos de todos os outros candidatos estão em aberto. Porque não puderam serem questionados, principalmente por causa dos eleitores de estimação, que acham que o candidato tem que ser blindado. Ah, não, mas vai perguntar coisas para ele que ele vai ter problemas para responder. Cara! Esse argumento é idiota. Desculpa. Esse argumento vindo de um eleitor é um dos mais idiotas que se pode imaginar. Você está escolhendo um cara que vai governar a tua cidade, escolher o teu futuro, e acha que ele deve esconder alguma coisa de você? Não! Simplesmente não. Então, meus caros, é isso. Já deu muito tempo, já deu um falatório imenso. Mas eu acredito que se você não pode perder 1h20, 1h17 que está ali, para saber um pouco sobre a vida política da tua cidade, para saber um pouco sobre o teu candidato, para ter um norte para você escolher o teu futuro prefeito, então você não merece o futuro prefeito. É simples assim. Tudo exige a responsabilidade. E não, meus caros, não sou candidato, não sou filiado a partido nenhum, não faço campanha para ninguém. Pelo contrário, fui convidado para vários encontros do PL, fui convidado para conversar com o pessoal do PSDB dentro do projeto. E conversei com todos eles e para todos. Foi sempre deixado bem claro. Isso não é campanha política. Vocês vão participar do projeto aceitando suas regras, que tem regras muito bem definidas, que eu disponibilizei para todos os candidatos convidados e para também no grupo Boca Maldita e no Telegram. Posso até colocar depois no blog também, não tem problema nenhum. Mas tem todo um regramento muito bem definido, um projeto muito bem construído. E não participou quem não quis. Mas enfim, um projeto que deixa impossível não ser imparcial. E todos os candidatos tiveram conhecimento. Os eleitores que hoje já são vereadores, cada um recebeu um convite pessoal, encaminhado por WhatsApp. E todos foram
convidados. Nenhum aceitou. Porque, obviamente, 3 motivos, vocês lembram? 3 motivos, guardem na cabeça e usem sempre. Porque são os 3 motivos para alguém não querer a transparência. Nesse caso. Ok? Eu espero sinceramente que o projeto em si tenha ajudado vocês, porque a cidade precisa de ajuda. E quem pode ajudar a cidade são vocês. E lembrem, nenhum candidato vai fazer milagres. O Paulo vai assumir, vai errar. O Sandro vai assumir, vai errar. O Robertson vai assumir, vai errar. Sobrosa, a mesma coisa. O Rétio, lógico que vai errar. Foi mal, Rétio. Não tenho culpa. Quem é que vai impedir que eles errem? Você. O teu trabalho não acaba dia 6 de outubro agora. O teu trabalho tem que ser durante 4 anos. Cobrando. Esqueça o político de estimação. O teu político de estimação vai te dar uma cesta básica agora, mas ele não vai garantir o teu sustento em 4 anos. Pelo contrário, ele pode garantir o teu desemprego. Ele pode garantir a tua falta de comida. Esse é o problema. Porque o mau trabalho dele vai refletir em você. Se ele fizer um bom trabalho, a tua vida não vai mudar nada ou vai mudar muito vagarosamente, daqui a uns 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas se ele errar, meu amigo, se ele faz um mau trabalho, a tua vida muda imediatamente. São as regras do jogo. Sobre os candidatos da Câmara de Vereadores, que hoje já estão eleitos, a gente vai falar logo, porque também tem um videozinho para eles com motivos do porquê me reeleger. E esse vídeo fica aqui, fica por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Para mim foi satisfatório. Ok? E nos vemos na próxima.